Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Uma alegria te receber aqui para mais um momento devocional. Hoje começaremos a estudar a carta aos Hebreus. Nós desconhecemos o autor dessa carta, alguns apontam Paulo, mas percebemos nitidamente que o estilo literário não condiz com aquele utilizado pelo apóstolo Paulo e as temáticas também fogem bastante daquilo que é comum o apóstolo Paulo estar abordando. Outras pessoas falam que poderia ser Barnabé ou até mesmo Apolo, alguém que tivesse fala grega, pois o autor é um profundo conhecedor da literatura helênica, da cultura grega, e ele utilizava o Antigo Testamento traduzido na Septuaginta. Ele conhece muito profundamente o Antigo Testamento e a carta aos Hebreus, ou o livro de Hebreus, vai nos falar então sobre aquelas coisas que eram sombras. Elas apontavam para algo superior que haveria de vir, e este algo é Cristo Jesus, a nossa chave hermenêutica. Todas as coisas apontavam para ele, pois Cristo é o centro de todas as coisas, e nós vamos ver isso ao longo desta jornada estudando este livro. É muito importante entendermos que a data e o local para qual essa carta, esse livro foi destinado, é desconhecido também. Nós entendemos o dilema que passavam os seus leitores. Eles estavam sendo perseguidos, estavam esmorecendo na fé, alguns haviam abandonado o convívio de igreja e eles estavam recebendo essa carta para serem mais uma vez convidados a perseverar, sendo encorajados a continuar diante das perseguições, diante das mazelas. Este livro tem muitos textos que ministram profundamente ao nosso coração e eu quero desde já te convidar a pegar a sua Bíblia, abrir junto comigo no capítulo 1, onde nós temos uma introdução gloriosa que nos fala a respeito de quem é Cristo Jesus. Esse texto vai defender a supremacia de Cristo em vários níveis, em várias situações históricas e personagens históricos, e eu te convido então a junto comigo fazer a leitura a partir do verso 1. Há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. O autor da carta aos Hebreus faz questão de falar que Deus o tempo todo se comunicou com a sua criação. Ele diz que Deus falou muitas vezes no passado e falou de várias maneiras, e ele chega a mencionar que este Deus se comunicou por meio de seus profetas. E que neste momento ele havia se revelado, se manifestado por meio do seu Filho. Cristo Jesus é a revelação máxima de Deus. Cristo Jesus é a maior comunicação de Deus com a humanidade. É por meio do Filho que hoje eu e você entendemos quem é Deus. E é impressionante como o autor vai construindo essa sua fala, pois ele entendia que os seus leitores conheciam bem os profetas e sabiam que Deus sim havia utilizado estes homens para confiar a sua mensagem, para transmitir essa mensagem a todo o povo. E o que me chama a atenção é que ele está colocando nitidamente agora Cristo Jesus acima de todos estes profetas. É desta forma que ele começa o seu livro. Ele está escrevendo para pessoas, obviamente, de cultura judia, de cultura hebraica, e o intuito dele é mostrar que tudo aquilo que já havia acontecido culminava em Cristo Jesus, sendo Cristo Jesus a exaltação máxima, a revelação máxima de Deus nessa terra. O texto, então, é claro em dizer que ele utilizou a figura do Filho para se comunicar conosco. E ele vai dar algumas características deste Filho que são importantíssimas. Ele vai dizer que este Filho é o esplendor da glória de Deus. Se a humanidade, de alguma forma, experimentou um vislumbre daquilo que era Deus, esse vislumbre foi na presença manifesta de Cristo Jesus encarnado, sendo ele Deus conosco.
Cristo Jesus é o esplendor da glória de Deus. Quando nos achegamos a Cristo Jesus, nós contemplamos essa glória, para que você possa visualizar a ideia que o autor está transmitindo aqui. É como se o sol fosse a manifestação de Deus e os raios de sol, aquela parte que fica ali ondulando quando nós olhamos, seria a manifestação do seu Filho. É essa figura de linguagem utilizada pelo autor de Hebreus, e ele traz uma segunda imagem que diz que ele é a exata expressão do caráter deste Deus. Se nós olharmos para Cristo Jesus, nós iremos compreender qual é a grandeza deste Deus, quem realmente ele é, quais são os seus atributos. E aqui então ele está defendendo duas ideias importantes. A primeira ideia, Cristo Jesus é Deus. Existe um caráter divino nele, existe uma glória que transcende a todas as glórias na natureza, que é Cristo Jesus, sendo a comunicação de Deus. O segundo fato é que eu e você encontramos aqui que Cristo, ele representa a figura de Deus. Cristo Jesus e Deus fazem parte de uma trindade triuna, sendo ele então não apenas uma pessoa diferente de Deus, mas ele ocupa a mesma essência desse Deus com funções diferentes em virtude dele ser encarnado. Esse texto vai nos falar sobre uma figura de linguagem muito utilizada na época. O pessoal tinha um anel e quando escrevia uma carta, um decreto, qualquer coisa, eles colocavam numa cera este anel, prensando ele, e quando tirava ficava ali a marca daquele anel. Quando o texto diz que Cristo é a exata expressão de Deus, é que ele é então este carimbo do Pai, que faz com que toda a criação, que tudo aquilo que envolve a figura do Criador seja então lacrada, seja redimida, seja marcada na expressão de Cristo Jesus. Cristo Jesus, então, é o herdeiro de todas essas coisas, sendo o primogênito, tem a primazia de todas as coisas, e assim, então, ele estabelece o seu governo, sustentando todas as coisas por meio da sua palavra. É o que o texto diz, que ele tem no poder da sua palavra o governo, o domínio, a sustentação de todas as coisas. E então nós entramos num paralelo muito importante para a compreensão desta carta. Cristo Jesus vai ser sempre exaltado diante de fatos do Antigo Testamento. Ele aqui sobrepõe os profetas. Se Deus se comunicou com homens no passado, agora o próprio Filho de Deus se manifesta nessa terra para se comunicar conosco. E a segunda expressão que vai aparecer nesse texto é que ele é maior do que os próprios anjos. Ele foi colocado à direita do Pai, está hoje reinando junto com o Pai, e o Pai lhe conferiu um nome que é superior aos anjos, e então o texto começa a declamar vários movimentos do Antigo Testamento, textos de Deuteronômio, textos de Salmos, que falam a respeito do trabalho das manifestações angelicais, e coloca então o autor de Hebreus Cristo Jesus como superior aos próprios anjos. Entendendo que os anjos são mensageiros e que os profetas são mensageiros, a revelação de Deus não foi feita pelos profetas e pelos anjos, mas a revelação máxima foi feita pelo próprio Cristo. Cristo Jesus é superior a todas as demais revelações. Se queremos conhecer a Deus, precisamos nos aproximar deste Cristo divino, deste Cristo exaltado, que pagou o preço, como diz o texto. Ele não está à direita do Pai simplesmente por ser filho, ele está à direita do Pai, pois ele conseguiu realizar toda a obra santificadora quando morre na cruz do Calvário. E feito isso, ele ocupa este lugar que está acima de todos. O apóstolo Paulo vai nos falar que ele recebeu um nome que é sobre todo nome, ao qual todo joelho irá se dobrar e toda língua irá confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A minha oração no dia de hoje é que você possa entender que Deus se comunica.
Se comunica de diversas formas. E tudo que eu e você precisamos entender é que a maior comunicação dele, a maior revelação dele é a pessoa de Cristo. Então eu e você precisamos buscar Cristo. Precisamos ter intimidade com Cristo, precisamos compreender a obra salvadora dele e aquilo que ainda hoje ele realiza por nós. Então leia a palavra do Senhor e tenha um relacionamento com este Deus pessoal, encarnado, Cristo Jesus, pois ele é superior a tudo aquilo que foi ensinado pelos profetas e ele é superior a tudo aquilo que foi mencionado pelos anjos. Ele é Deus e é soberano sobre todas as coisas. Que Deus te abençoe e até amanhã.